que vai? E aí, beleza? Oba, e as namoradas? Seja muito bem-vindo ao Personagem X, esse programa onde nós fazemos análise de personagens da cultura pop. No programa de hoje nós vamos falar de um personagem que ficou aí 10 anos no ar. De uma série muito famosa. Muito famosa. E no programa de hoje... Tá muito pra lá, velho. Isso aí. E no programa de hoje falaremos sobre o personagem Chandler M. Bing, de Friends. E para ajudar a gente nessa análise de hoje, nós temos uma expert, especialista, tem mestrados, doutorados, deu palestras aí sobre Friends. Quem que a gente vai chamar hoje para ajudar a gente? A gente vai chamar a Duda do Regra 9. Aê! Obrigada, Papel. Seja muito bem-vindo ao Personagem X. Obrigada. Estamos muito felizes com a sua presença. Para ajudar a gente a entender melhor esse personagem. Desmistificar, decifrar essa Desmistificar, pessoa. exatamente. O Chandler Bing, ele é filho de um pai travesti com uma mãe autora de livros eróticos. Olha só que combinação, né? Um pai crossdresser, drag queen. Hello, darlings. And there's Daddy. E o Chandler tem como seu melhor amigo no início do seriado o Ross, com quem ele fez a faculdade, né? Tinha uma banda também. Ele tinha uma banda, exatamente. Uma banda Ele de tinha uma rock and banda... Era progressivo? É, não sei, o Ross tenta definir, mas não consegue. É verdade. Ficava uma coisa entre o forró e o dubstep. Uma coisa bem... E depois, no decorrer do seriado, ele também cria uma amizade muito grande com o Joey, sendo um dos casos textbook aí de bromance nos seriados, nos sitcoms americanos. You really got a hold on me. Hey, do we do this too much? I think so. Quando ele tem 9 anos, o pai e a mãe dele anunciam o divórcio na mesa de ação de graças, porque o pai estava dormindo com o piscineiro, o servente da casa. Just because your father and I are getting a divorce doesn't mean we don't love you. It just means he would rather sleep with the houseboy than with me. More turkey, Mr. Chandler. O seriado usa isso como uma grande justificativa para explicar várias coisas, né, da personalidade dele. Nessa cena, o rapaz que dorme com o pai dele ainda aparece com a bandeja de peru e oferece pra ele. Mas peru, senhor Bing? Então, mas essa é uma piada que os americanos perdem, não? Porque é turkey, né? Eu também tinha perdido essa piada, na verdade, eu não tive essa Porque se fosse no Brasil, velho, que é mais peru, imagina ele falando isso com peru na mesa. Tá peru? Que é outra coisa que marca o personagem do Chandler, é essa... Eles brincam com essa questão dele ser feminino, dele ter uma sensibilidade um pouco maior. Isso vem da história de que pensaram que talvez fosse uma boa colocar ele como um homossexual. Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? Coisa que depois não vingou, mas a personalidade do Chandler já assumiu um pouco essa característica, né? Então ao longo do seriado a gente vê sempre as pessoas achando que ele é gay, né? Ele assiste muito Oprah. Ele, um colega de trabalho, tenta apresentar ele pro colega de trabalho. And listen, man, if you want to be gay, be gay. You were right. E o Joey, na época que vai entrar faz a entrevista com ele, ele fala: olha, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de você ser gay, tá? Ele fazia a sobrancelha do pai. Ele fazia a sobrancelha do pai. Que depois ele fez do Joey. O Joey o Joey falou que ele tinha mãos de fada. Essa brincadeira sempre com a sexualidade do Chandler, né? Ele é heterossexual ao longo da série toda. Sim. Ele não se ofende, né, com essas... Ele também leva numa boa, leva tá? numa boa. Até porque o pai dele Não tem muito o que fazer. ele é a parte dele. Felipe, entra mais um pouco. Ah, não, é porque eu não tô me enxergando. É de ladinho, assim, Fica todo mundo... Uma coisa interessante também do Chandler é que ele, de todos os outros personagens do Friends, ele é o que teve menos relacionamentos amorosos ao longo da série. E ele tem essa parte sensível que quando ele ficava com alguém, ele se apegava demais, ele passava pela fossa e todo esse processo, assim, então era difícil ele sair de um relacionamento pra entrar em outro. Até pela Janice ele sofreu. Até pela Janice. Até pela Janice. Até por ela. Janice? Oh my God. E o Chandler, aparentemente, ele sempre teve um trabalho muito bom e ganhava muito bem. Apesar dele não gostar desse trabalho. E apesar de ninguém saber o que ninguém ele faz. Saber do que ele fazia. Que era na área de TI, era análise de dados, análise estatística e reconfiguração de dados. Hoje em dia as pessoas mal sabem o que isso significa, imagina em 94. É verdade. Exatamente. Então, né, Faz é uma sentido. coisa... O trabalho não tem importância nenhuma pro personagem dele na série. Isso não define. Não define ele, exatamente. Só
faz parte da identidade dele. What is Chandler Bing's job? Grande parte também da fama do Friends é que você era o sétimo amigo lá. Tinha aquelas piadinhas internas e que você, como você viveu situações com eles, então você resgata também aquilo e ri das piadas. Você entende as referências. Entende as referências, Você enfim. acompanha, é verdade. Tem uma Ross e a Rachel dá um tempo e ela fica com outra menina e a Rachel fica brava. Só que o Ross, ele arrasta essa história até o final. Até o último episódio. Até o último né? episódio, que eles estavam dando tempo. Então, se você perdeu essa história inicial, você não vai entender por que ele We are on a break, sabe? Você não vai entender isso. We were on a break! Já é uma frase que tá dentro da cultura pop. E se você acompanhou, porque você vai achar engraçado. E também, na época que o Friends foi lançado, o público-alvo se identificava muito com essa questão de estar saindo de casa, de estar começando a vida, trabalho, Exato. relacionamentos. Também os jovens não estão saindo de casa mais. Os jovens não saem de casa. Pra Dificilmente. quê, né? Jovens hoje em dia passam num concurso público e ficam mandando com os pais até 40 anos de idade. Bom, e vamos falar um pouco também sobre o Matthew Perry, ator que interpretou e deu vida ao Chandler, deu tanta vida que ele ficou identificado completamente com o personagem e nunca mais conseguiu Não se tem mais libertar. Matthew Perry. Não conseguiu. Ele se fundiu, o Matthew Perry se fundiu com o Chandler, eles viraram uma pessoa só. Acho que é por isso que ele engordou, né? Acho que ele cabelo o Matthew Perry. Acabei os dois, pode ser. O Matthew Perry ele nasceu nos Estados Unidos, né? Nasceu em Massachusetts. Massachusetts. O estado mais difícil de pronunciar. Massachusetts. Nesse estado aí que vai aparecer escrito. Sabe onde tem Boston? Os pais dele se separaram quando ele ainda tinha um ano, eu acho, se não Os me pais engano. dele são canadenses. São canadenses. São atores, né? Isso. Atores E músicos, ele sei lá. foi morar no Canadá. Foi tenista, quase virou tenista profissional. Quase virou tenista profissional. Ele começou no teatro quando ele estava na high school e depois ele teve algumas participações no stand-up e começou a trabalhar com séries. Ele fez stand-up? Ele chegou a fazer stand-up. Isso explica stand-up muito também. Do Chandler. do Chandler. É isso. Uma coisa que acabou ajudando na construção do Chandler. E ele também ajudava com as piadas, né? Os roteiristas. Os roteiros. E o Matthew Perry, ele não foi a primeira escolha dos produtores de Friends pra encarnar o Chandler. Já tinham outros atores, um outro ator na agulha. Mas ele fez o teste na sexta-feira e na segunda-feira ele já começou a gravar o impacto que ele deixou. O pessoal gostou dele. O pessoal adorou ele. Acho que em 2005 ou 2012 agora, tem um período de tempo bem grande. Só uma dúvida, assim, 7 anos. A revista Vanity Fair soltou uma história que as primeiras escolhas para o papel do Chandler eram o John Cryer e o Jon Favreau. Teve problema com vício, foi internado 3 vezes em reabilitação. Ao longo da série. Ao longo da série. Inclusive dá pra perceber o efeito sanfona nele, que ele engordava e diminuía, mas ele não parou de gravar a série. O máximo que eles fizeram foi diminuir um pouquinho a participação dele entre alguns episódios em que ele estava internado. Todas as características que ele apresentou ao longo do seriado, do comportamento dele, chama bastante atenção o fato dele ser imaturo, né? Sim. Principalmente na relação com o Joe e com o Ross, fica claro isso. Ele usa essa questão de fazer piadas, assim, ele é uma máquina de fazer piada, né? E é um negócio meio que uma defesa, né? Sai de uma situação chata fazendo uma piada pra não ter que encarar essa situação. Tá? Ele faz piada porque ele tá desconfortável, justamente. Exato. Ele fala isso numa Então festa ele lá tá, desse, tipo, né? desconfortável durante todo o tempo. I'm Chandler. I make jokes when I'm uncomfortable. Ele usa então a piada, né, a ironia, o sarcasmo, né, ele é muito irônico, pra se distanciar emocionalmente dessa situação. Então, às vezes, quando a coisa começa a complicar, ele solta uma piada e assim, fica parecendo primeiro que ele tá soltando a piada pra aliviar o clima e tirar as pessoas daquela situação. Mas na verdade é porque ele tem dificuldade de lidar com essas situações mais emocionais e ele fica acuado, ele solta aquilo pra se defender e consegue sair daquela situação. Mantém um certo distanciamento. Você é o palhaço ali, beleza, e você serve isso. Os 6 amigos ali, ele é o que menos teve envolvimentos amorosos. O que é curioso, porque trauma de infância que ele tem do pai dele ser uma drag queen e a mãe dele ser uma escritora de contos pornográficos, enfim, ele poderia Ele ser... virou um desvairado, Era, né? que são libertinos, exatamente. Libertino, né? E ele foi pro outro lado, ele tem uma dificuldade, na verdade, de relacionamento, ele tem poucos relacionamentos, ele se envolve muito e tal. Ele veio de um lar que não deu certo, ele talvez tenha medo de envolvimento pra não acontecer a mesma coisa. Tem essa Não dificuldade. exatamente do mesmo jeito, né? Não, ele vira Será que ele pensa assim, cara, se eu me apaixonar, eu vou virar uma drag queen? É tipo isso. First I was afraid. I was petrified.
Ele casa com a Mônica, que é uma pessoa muito diferente dele, né? Assim, Sim, de personalidade. sim. É mais rígida, ela é mais séria. Fez parte também do amadurecimento deles, porque eles estavam naquele início e tal, tem que arrumar um emprego, a minha casa, os meus amigos. Aí, de repente, chegou no momento que eles estavam prontos pra casar e foi uma ilustração do casamento mesmo, porque na série toda mostra o casamento do Ross, mas, por exemplo, o Ross e a Emily. Mas a gente não tava tão dentro do relacionamento dos dois como a gente tava dentro do relacionamento do Chandler com a Mônica. Acho que se envolveu mais com a história do casal. E acompanhou o público também, porque o público também tava, de repente, tava de uma maneira vivendo a mesma coisa. Exato. Mas a gente falou então que o Chandler ele é imaturo, que ele é inseguro, que ele tem dificuldade de se envolver emocionalmente, mas ele tem também características boas. Sim, ele é um amigo Sim. muito fiel, ele é um amigo... Sempre foi um ótimo amigo, principalmente pro Joey, né? Principalmente. Patrono, amigo e patrono. Amigo patrão. Ele amenizava as situações, né? É uma fase da vida muito complicada, você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, muitas situações difíceis, e que ele tava lá pra amenizar, ou contando uma piada, ou fazendo a situação Ficar mais leve mesmo. ficar mais Exato. leve. Ele tinha essa preocupação mesmo de cuidar dos outros e talvez ele fosse um dos links ali que manteve o grupo unido, né? Ele tinha aqueles dois problemas de ser irônico. O primeiro problema de ser irônico é que quando você é irônico, as pessoas acham que você tá falando a verdade. É. E o segundo problema é que quando você tá falando a verdade, as pessoas acham que você tá sendo irônico. Exatamente. Então ele sofre os dois problemas de ser irônico. Chandler, ele tem 3 mamilos, e aí quando o pessoal descobriu que ele tinha 3 mamilos, sacaneou ele bastante, e aí ele tirou fora o mamilo. Nesse momento, alguém fez uma piada mais engraçada que ele não pensou a respeito, e ele pensou, perdi a fonte dos meus poderes. Agora ele com 3 mamilos, ele podia fazer depois, se ele virar um crossdresser que nem o pai dele, ele pode fazer a imitação daquela mulher do Vingadores do Futuro, não, né? começar agora. Total. O terceiro mamilo era tipo na costela, assim. É. Não era nada. Isso é uma coisa comum. Inclusive você que tá vendo aí, se você... Confere. Essa sua vergonha. Essa vergonha que você tem aí. Ele é o ex-fumante também, né? Ele é esfumante, ele começou a fumar aos 9 anos de idade. Nesse Essa almoço questão de do pai ação dos de- pais, ação de exatamente. O Matthew Perry, ele já namorou com a Julia Roberts. Ah, é verdade. E com a Renée Zellweger. René Zellweger nasceu em Massachusetts. Aí pronto. Ele não tem a falange do dedo na mão, não é isso? Direito. E o personagem Chandler, ele também não tinha um dedo, do dedo do pé. Que foi durante um desses jantares de ação de graças que a Mônica deixou cair uma faca. Que tragédia a ação de graças tem na vida do Chandler. Pois é, por isso mesmo que ele não... Cara, além de tudo, ainda perdeu um dedo. Perdeu um dedo. Outra curiosidade do Chandler é que durante a série inteira o nome dele é Chandler M. Bing. Só que ninguém sabia o significado do M e ele nunca falou pra ninguém. Could be worse. It's not like he's calling me Muriel. Your middle name is Muriel. O nome do meio, cara. Que é um nome feminino, né? E por isso que ele E aí quando acho que os Tem outros mais essa ficam brincadeira. tem sabendo... essa brincadeira dentro da sexualidade dele. E quando os outros ficam sabendo, eles falam. Seus pais não te deram a mínima chance, né? Os pais deles fizeram um estrago, né, na vida do cara. O que vocês acham que o Chandler quer? Por que a gente se identifica com ele? Por que a gente gosta tanto dele? Ah, eu adoro as ironias que ele faz, tanto que o meu apelido na escola, no ensino médio, era Chandler. Porque as piadas eram boas. Há controvérsias, mas eu fazia piada de tudo e aí me chamavam de Chandler. E você perdeu um dedo também, né? Não entendi. Bem, eu é porque eu não gosto de gente, então eu também prefiro fazer piada. Essa é uma boa identificação. É meio preocupante, mas é uma boa identificação. Não gosto de gente, não gosto de situações públicas, não gosto de nada disso. Então eu gosto de fazer piada. Faço muitas piadas. Vocês já perceberam aqui que eu sou um cara muito engraçado. Então é isso, pessoal, mais um episódio de Personagem X terminando aqui hoje com a participação especialíssima da Duda, do canal Regra 9, falando desse personagem interessante aí que marcou os anos 90, marcou um seriado de grandíssimo sucesso. Friends não tem um personagem principal, mas ele, de certa forma, ele é protagonista da série. Ele é um dos protagonistas da série, ele... Mais que a Phoebe, por exemplo. Eu fiz uma participação muito legal lá no seu canal, vou deixar aqui pra vocês assistirem, foi bem divertido. Não tô fazendo nada, vai, por favor. Como você não fazendo nada? Eu tô tentando dirigir, tô tentando. Inclusive o Felipe participa também. Ele é participa olhando. Você tem uma Ajuda você tá técnica. atrás, você tá perseguindo de carro. Quem tá Você perseguindo a ligando gente? pra isso? É você, tem um carro lá atrás. Bom, meu canal é Regra 9, lá eu dou dicas
dicas, faço algumas listas e sempre com a participação dos inscritos, dos comentários, eu leio tudo. youtube.com/regra9, Twitter é regra9, Facebook, canal regra9. Instagram é regra9 também. Tudo é regra9, fácil. Bom, e a gente também vai deixar aqui os 2 últimos vídeos que a gente fez do personagem X. O último foi do Spock, o penúltimo foi o do Homer. Tem a página do personagem X que a gente lançou agora há pouco tempo, então curte lá. Falou! Beijo do gordo. Tchau!